Fala galera, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Alex Moraes e vou fazer essa aula para ajudá-los aí no concurso da Polícia Militar da Paraíba, né, de tal como vagas, que tá muito bom o tema, né? Principalmente o tema de Direito Penal Militar, que é uma matéria que eu já ministro há algum tempo, certo? Então vamos lá. A princípio a gente vai dar conteúdo e ao final vamos trabalhar questões, as questões que caem realmente na banca da IBCF. Tranquilo, pessoal? E o que eu vou dar aqui é o que vai cair na prova, tá certo? Vou fazer com que você marque a questão correta, do jeito que cai na prova da IBCF. Então vamos lá. A princípio, o Estatuto dos Policiais Militares, né, do Estado da Paraíba, a lei número 3.909 de 2014, certo? Está aí aqui com os temas que realmente vão cair na prova, certo? Estatuto dos Policiais Militares, vamos iniciar por ela e vamos trabalhar até o artigo 39, tá certo? Então, como eu falei, né, essa lei 3.909 dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba e de outras providências. Ela foi sancionada pelo governador do Estado da Paraíba, certo? E o presente estatuto, ele regula a situação, as obrigações, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos policiais militares do Estado da Paraíba, tá certo? Outro ponto importante dessa legislação é que a Polícia Militar é subordinada diretamente ao governador do Estado e operacionalmente ao secretário de Segurança Pública, certo? Sendo uma instituição destinada à manutenção da ordem pública do Estado, certo? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Iniciando aqui pelo artigo 12, ok, pessoal? Ele fala da hierarquia da disciplina. O que é isso? Hierarquia e disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau de hierarquia. O que é importante saber desse arquivo é a hierarquia. O que é que se entende por hierarquia, certo? Por hierarquia. Digamos, nós temos aqui o subtenente. Está vendo aqui, desse lado aqui, pessoal? O subtenente. Esse subtenente tem um grau hierárquico em relação ao quê? Aos sargentos e aos soldados, certo? Já o tenente aqui, o segundo tenente e o primeiro tenente, tem um grau hierárquico em relação ao subtenente. Isso é que quer dizer hierarquia na polícia, tá certo? Então, o que é importante quando se fala em hierarquia é que você entenda que se refere à graduação ou a posto, tá bom? Vamos seguir, pessoal. Em relação ao parágrafo 1º, a hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura policial militar, e ordenação se faz posto ou graduação. Lembra que eu falei? Posto ou graduação. Dentro do mesmo posto ou a mesma graduação. Se faz pela antiguidade no posto ou graduação, certo? O que é importante saber aqui, como eu falei, posto ou graduação. A gente vai ver posteriormente que posto ele é designado pelo governador do Estado e graduação ele é designado pelo comandante-geral da polícia, certo? E logo em seguida, a graduação se faz pela antiguidade no posto ou graduação. O que é isso, pessoal? Antiguidade, isso aqui, mais na frente a gente vai ver dentro desse contexto, que isso aqui fala da precedência. Precedência, o que é isso, precedência? É o critério utilizado, certo? Que um deles é a antiguidade, para que se o militar, ele eleve sua graduação, tá certo? Então, seguindo, né? Parágrafo 2º. Disciplina, falando da disciplina. Disciplina é regular a observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, certo? Que é isso aqui. Disciplina quer dizer que os militares têm que utilizar todos os critérios éticos para estar se comportando, certo? Eticamente. Dever, disciplina, hierarquia, serviço militar. Isso são, pessoal, os bens jurídicos protegidos pelas instituições militares, certo? Por exemplo, no direito penal militar.
tá certo? Então, isso disciplina as instituições militares, certo? Essa é a disciplina da instituição, ok? Seguindo, pessoal, vocês podem ver que essa é uma matéria, essa é uma lei que realmente que você, pela Banca IBCF, se a gente ler os artigos, a gente vai entender que é de facilmente entendimento, tá certo? E o que cai nessas provas, a gente vai ver nas questões que são temas relacionados inteiramente à letra de lei, tá bom? Então a gente vai lendo aqui gradativamente e as dúvidas que porventura forem maiores, eu vou estar parando e comentando com vocês e posteriormente a gente vai estar discutindo isso em questões. Então vocês vão ver que tudo que eu falar aqui vai cair nas questões, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, ao final eu vou passar meu Instagram, eu vou passar meus contatos aí, para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Tranquilo? Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa e da reserva remunerada e reformados, certo? Ou seja, a disciplina, mesmo que os policiais da reserva, né, completem o tempo de serviço, vão para casa, ou sejam reformados por alguma situação que eles atravessaram de problema de saúde, eles vão ter que haver o respeito entre eles, tá certo? Dentro da corporação ou fora da corporação, tá certo? Isso deve funcionar plenamente, essa disciplina, certo? Tanto deve funcionar a disciplina entre eles como a disciplina externa da reserva remunerada dos reformados, tá bom? E um ponto importante que eu vou tratar várias vezes aqui, que isso é tema de prova, que é a diferença entre policiais militares da reserva remunerada e reformados. O que é isso? Que diferença é essa? O policial da reserva remunerada é aquele que completou o tempo de serviço, né? Os 30 anos de atividade, certo? Ou saiu através de licença especial, né? Mas nesse caso é completou o tempo de serviço, 30 anos de serviço, né? Atingiu várias graduações, é oficial superior, ou também o soldado ele pode permanecer como soldado também o tempo todo nas instituições militares, tá certo? E a grande diferença, e os reformados são aqueles que se afastaram da instituição por problema de saúde, certo? Por invalidez no trabalho, ou em relação ao serviço, ele foi de certa forma, né, combater alguma situação, e nesse caso se machucou, né, sofreu um tiro, ou se machucou de alguma outra forma, tá certo? Esses são reformados. Outra diferença bem importante em relação aos militares da reserva remunerada e da reformada é que o da reserva remunerada ele pode retornar, ele pode ser convocado para atividade novamente. Já os reformados não podem, certo? Isso é um ponto muito importante que são tratados em provas, tá certo? Vamos lá, artigo 13. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm por finalidade desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo de respeito mútuo. Círculos hierárquicos, pessoal, as graduações e os postos que vão atravessar aquele que se enquadra dentro da vida militar, tá certo? Então nós vamos ver logo em seguida os círculos de oficiais e praças, né? Que através de postos, e posteriormente os de praças, círculos de praças que acontecem como forma de graduação, tá certo? Vamos lá. O que é que significa ciclo? Como eu falei, né? Ciclos são promoções ou graduações, postos que são atingidos por cada policial militar, tá certo? Então, vamos lá. Como é que se inicia a carreira, certo? O artigo 14. Como é que se inicia a carreira do policial, ok? Ele inicia como cabo, né? Vocês vão ser para esse concurso soldado, tá certo? Aluno de soldado e posteriormente soldados. Dentro do curso de formação, vocês já são soldados, tá certo? Vocês são nomeados soldados para esse fim, tá bom? Então, depois do curso de formação, vocês são nomeados soldados, são graduados soldados. Na verdade, pessoal, nomeação, tem doutrinadores aí, e a jurisprudência do direito penal militar, ele diz que o militar,
ele não é nomeado, ele incorpora, tá certo? Ele incorpora, ele é policial 24 horas, certo? Então, na verdade, ele incorpora a polícia, tá bom? Então, vamos lá. Inicia-se, né, por soldado, certo? Soldado, cabo, certo? Aí, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí, subtenentes da PM, certo? Isso aqui é o círculo de praça, são graduações, ok, pessoal? Graduações. Em seguida, tem a classe de oficiais, né? Inicia a classe de oficiais, que são os aspirantes oficial da PM. Essa classe de oficiais da PM é uma classe que você pode entrar de forma direta, né? Através de concurso público específico para a carreira de oficial, de tenente, de aspirante, né? Através do CFO, certo? E depois você se torna o quê? Segundo tenente, de aspirante ou aluno oficial da Academia de Polícia, tá certo? Né? Você pode ser um dos dois, tá? É a mesma coisa, só equiparado isso aí. Posteriormente, quando você termina a academia, né, com proveito, claro, se não tiver nenhum ato de disciplina e atingir aquelas médias específicas da polícia, você é graduado ao posto de aspirante, tá certo? No artigo 18 existe um questionamento em relação a se esse posto aqui, ele é determinado pelo comandante-geral, certo? Muito embora se trate de posto, né? Mas nesse caso aqui do aspirante e do aluno tem uma exceção que ele é designado, no caso nomeado, para ser aspirante, né? Pelo comandante-geral, tá certo? Então, seguindo, né? Temos a categoria dos praças, né? O círculo dos praças, passamos para aspirante. De aspirante ele vira segundo tenente e primeiro tenente, tá certo? Segundo tenente e primeiro tenente. A única categoria intermediária é o capitão da PM, certo? Como é que cai em prova, né? Em relação à categoria dos círculos intermediários previstos na Lei 3.909 de 77, né? Que são os policiais, são os capitães, né? Ele faz o seguinte questionamento: existe mais alguma outra categoria nesses intermediários, né? Não, né, pessoal? Só existe o capitão, tá certo? Dessa maneira que pode cair em prova, viu? Muito importante isso aí, certo? Então, existem os níveis dos oficiais superiores, né? Que são os oficiais de um nível maior, que podem assumir qualquer posto de comando, tá certo? Que depois de capitão é o major, né? O tenente-coronel e o coronel da PM. Isso são os postos, certo? São os postos. Posto é uma situação que é determinada, é uma nomeação que é determinada pelo governador do estado, certo? E graduação é determinada pelo comandante-geral, tá bom? Vamos seguir, pessoal, vamos seguir. Outro ponto importante aqui, artigo 14, ok. Artigo 14, parágrafo 1º. Como eu falei, pessoal, posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do governador da Paraíba, certo? Posto, tá aqui, posto. Ó. Então, todas essas funções de posto, coronel, tenente, coronel, major, capitão, primeiro tenente, segundo tenente, praça tem aquela seção das 18, mas até aqui, primeiro tenente, segundo tenente, esses postos são determinados, né, pelo chefe do executivo do estado, né? É um ato conferido pelo governador do estado da Paraíba, tá certo? Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante-geral de Polícia Militar, certo? Graduação, lembra, pessoal? Graduação, certo? Conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar, tá certo? Beleza? Sossegado? Então, vamos lá. Você vê que a lei em si ela é uma lei muito tranquila de se estudar, tá certo? Se você ler ao pé da letra e pegando só essas dicas aqui, dessas aulas que eu estou dando, elas são facilmente de fácil aprendizagem que possa cair em prova, tá certo? Pode cair o seguinte, ó, posto é um ato do oficial conferido pelo ato do comandante-geral. Não, né, pessoal? Não é comandante-geral, não.
né? É pelo governador do estado. Então ele pode fazer só essa diferença, né, entre posto e graduação. Ele pode dizer que a graduação é um ato conferido pelo quê? Pelo governador do estado, tá certo? Então basicamente o que se cai em prova é dessa maneira, viu? Que a gente vai ver nas questões que a gente vai trabalhar logo mais, tá certo, turma? Então vamos lá. Parágrafo 3º. Os aspirantes oficiais e alunos oficiais da PM são denominados praças especiais, certo? Vamos lá, olha aqui, ó, praça especial, certo? Artigo 14, aspirante, praça especial, aspirante oficial da PM, tá certo? O aspirante oficial, né? O aspirante oficial e os alunos oficiais são PM, são denominadas praças especiais. Então, tanto os aspirantes como os alunos da academia de polícia, né? Os oficiais são denominadas praças especiais, tá certo? Como é que cai em prova? Os praças especiais são oficiais e alunos oficiais da PM? Somente isso, tá certo? Eu vou mostrar para vocês em questões como é que se cai. Joia? Parágrafo 4º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros de qualificações são fixados separadamente para cada caso em lei de fixação de efetivos. Isso aqui, pessoal, são os boletins internos da polícia, certo? Isso aqui eu nunca cai em prova não, certo? Mas isso aqui são quadros que são fixados em cada situação de posto de comandos ou graduação, tá certo? Mas não vamos se prender isso aqui não, que isso aqui eu nunca vi cair em prova não, tá bom? Parágrafo 5º. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso de posto ou graduação, isso aqui é um erro de português, tá certo, pessoal? É um material aí, na própria lei. Sempre vamos ler novamente, sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. O que é isso aqui, turma? Vamos lá. Isso aqui tanto funciona para o policial da ativa, certo? Como da reserva remunerada ou reformada, certo? O que quer dizer esse parágrafo aqui? Quando ele estiver participando de alguma situação, ou na rua, ou internamente, ele tem que se apresentar como oficial da ativa da reserva remunerada ou reformada, certo? Ou seja, na identificação dele, eu sou reserva da remunerada, ou eu sou reformado, tá certo? Quando estiver se apresentando externamente, tá bom? Só e somente isso. Tranquilo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Artigo 15. De extrema importância esse artigo 15, tá certo? Vamos nos deter a ele aqui, que ele é uma situação que a gente se vê muito em prova e é importantíssimo, certo? Tanto na sua vida antes de ser policial militar, que todos vão ser, né, como posteriormente, certo? Precedência, turma. Precedência quer dizer basicamente o que, pessoal? É antiguidade, tá certo? Precedência é o critério utilizado de antiguidade para que se hajam promoções, né, ou graduações, tá certo? E ocorre da seguinte maneira, né? Vamos ler aqui o artigo que vocês vão compreender muito claramente e muito facilmente como é que funciona cada situação dentro desse contexto, tá certo? Vamos lá. A precedência de policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade. Lembra, né, pessoal? Antiguidade de posto ou graduação, certo? Salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento, tá? Esse finalzinho aqui é essa precedência em relação ao merecimento, certo? Se de repente o policial ele participou de atos de bravura, participou de treinamentos externos, né? Em outro nível, possui outros cursos, certo? De voltados à área de segurança pública, entendeu? O que quer dizer basicamente isso, mas o critério utilizado realmente é o da antiguidade, tá certo? No posto ou graduação, né? Vocês lembram, né? Que posto é o ato de nomeação feito pelo governador e graduação feito pelo comandante geral, tá certo? Vamos lá. Parágrafo 1º. A antiguidade de cada posto ou graduação é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão,
salvo quando esta estiver taxativamente fixada outra data, certo? O que é isso aqui? Ele está dizendo aqui, basicamente, que a antiguidade, né, ela é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, certo? Como assim? Na data que você foi promovido, certo? Vai estar lá a sua data de antiguidade, vai estar lá a sua data em que você foi promovido ou que você foi nomeado, tá certo? Ou que você foi incorporado. Então, essa data é utilizada para título de promoção, certo? Digamos que você e um colega seu, vocês foram nomeados numa data X e o seu colega numa data Y. O colega que foi nomeado numa data anterior à sua, no caso, ele vai ser mais antigo do que você, certo? Isso pode estar tanto na assinatura, na nomeação, na declaração ou na inclusão, tá bom? Ou quando fixada outra data, que a gente vai ver logo em seguida. Parágrafo 2º. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, né? No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida. Letra A. Esses são os critérios de antiguidade, certo? Letra A, né? A linha A. Entre policiais militares do mesmo quadro pela posição das respectivas escalas numéricas, o registro de que trata o artigo 17, certo? O que é esse registro aqui do artigo 17, certo? Está aqui do lado, pessoal, artigo 17, ó. Tá bom? Espera aí que a gente vai explicar já. Então, o que é esse aqui, né? A linha é o que diz, né? Entre policiais militares do mesmo quadro, certo? Pela reposição da escala, o que é isso? Escala numérica. A escala numérica da matrícula, isso aqui escala numérica quer dizer matrícula, certo? Por exemplo, se o cara tiver uma matrícula 1000, né? E se o soldado tiver uma matrícula 1000 e você tiver uma matrícula 1001, esse soldado é mais antigo em relação a você, tá certo? Essa é a escala numérica, tá bom? De matrícula, né? Então, essa matrícula pode ser na efetiva nomeação, né? E na efetiva incorporação, ou nomeação, né? E nos registros do artigo 17. O que quer dizer esse artigo 17, né? A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação, certo? O que é isso aqui, pessoal? Isso quer dizer que todo policial militar, ele tem um registro, ele tem um assentamento, tá certo? Que esse registro diz lá todas as suas situações durante a vida militar, né? Se ele não cometeu nenhum ato de disciplina, se ele tem bom comportamento, se ele tem comportamento ruim, excelente, tá certo? Então, um dos critérios que podem ser utilizados para título de promoção são os critérios realmente de registro, tá bom? Se o policial não respondeu a nenhum procedimento de indisciplina, nenhum procedimento externo, tá certo? Então, isso aqui é utilizado como critério, né, pelo comandante-geral, tá certo? Em relação ao seu pessoal, tanto da ativa como da reserva remunerada, tá bom? Letra B, vamos lá. Nos demais casos, pela antiguidade, turma, se vocês precisarem desse material aqui, tá certo? Vocês no final me mandam um e-mail de vocês aí no YouTube, certo? Que eu encaminho para vocês, tá bom? Para vocês darem estudar um material muito sucinto, um material muito bacana de se estudar, tá bom? É só você dar uma lida e depois fazer as questões que vocês vão com certeza lograr muito isso nessa prova, tá bom? E assim, em relação às provas anteriores, né? Em relação às provas anteriores, é uma matéria que cai em torno de 4 a 5 questões, tá bom? Não cai mais que isso não, porque ao todo são 30 questões de direito, né? Dentre essas a gente tem direito constitucional, né? Tem direito penal, direito militar, né? E legislação específica da Polícia Militar da Paraíba, tá bom? Então vamos lá, a linha B. Nos demais casos, pela atividade no posto ou na graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, à data de inclusão,
a data de nascimento para definir a precedência e, neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo. O que é isso aqui? Isso aqui é de fácil compreensão, certo? Digamos que você é soldado e o seu amigo também é soldado. Vocês estão lá pleiteando uma vaga, né, de cabo, digamos assim, né? E vocês tenham entrado, né, assim, no mesma data, certo? Mesma data e no mesmo dia foram nomeados, certo? Mesmo assim, aí o que é que vai ser utilizado como critério de desempate para essa promoção, certo? Primeiro, inicialmente, irá ser recorrido aos graus hierárquicos anteriores, né? Por exemplo, que são esses graus hierárquicos anteriores. Se vocês exerceram alguma função, alguma graduação de comando, você tem alguns cursos, entendeu? Dentro da corporação, tá bom? E mesmo assim que vocês não tenham curso, a informação continua esse mesmo critério, né? Ainda não conseguiu esse critério de desempate para precedência, para promoção, né? É utilizado a data de inclusão, certo? A data de inclusão, ou seja, a data que vocês foram de fato, né, incorporados, nomeados, né? Se for a mesma data, mesmo dia, horário, local, tudo bem? Mesmo assim, caso persistam, né, essa data de inclusão seja igual a essa data de inclusão, seja esses graus de hierarquias também, eles também foram equilibrados, né? Então se parte para a data de nascimento, tá bom? Para se definir a precedência, no caso a promoção, né? A data de nascimento de vocês, tá certo? Então nesse último caso, o mais velho será considerado mais antigo, tá bom? Digamos que você tenha nascido em 2000, né? E o seu colega tenha nascido em 2001. Então, você que é 2000, que é o mais velho, você será considerado o mais antigo. Tá certo? Para efeito de precedência. Tá bom? Aí tem uma questão, tem um questionamento muito recorrente dos alunos aqui, né, onde eu ministro aulas, que eles dizem, sim, professor, mas se, apesar de tudo isso, né, que é mais difícil acontecer, o cara nasce na mesma data, no mesmo dia e no mesmo horário, né? Aí eu digo muito, pessoal, sei lá, vocês tentem de certa forma, brigar entre si para ver como é que se resolve os dois, entendeu? Faça uma disputa aí, não vale toda. Viu, pessoal? Mas isso aí é muito difícil de acontecer. Caso ocorra, né? Caso ocorra uma situação como essa, tá certo? Aí vai ser verificada a questão lá, assim, por exemplo, prático, não é teórico não, tá certo? Que eu vi algumas situações aqui. Vai ser utilizado o grau do bom comportamento de cada um, tá certo? Joia? E o comandante-geral vai definir essas questões e as funções de posto de comando que foram exercidas por cada um, tá bom? Mas não vamos nos deter, pessoal, que isso não cai em prova não. O que cai em prova é a letra da lei, tá certo? Não vamos nos deter a elementos externos, não. O que eu quero que vocês aprendam aqui nessa matéria não é a Lei 3.909, não. O que eu quero que vocês entendam e marquem a questão correta. Tá certo? Vamos nessa questão. Não vamos se prender a isso e aquilo, não. Quando a gente está estudando para concurso público, eu já estudei bastante, certo? Que eu sou policial civil na Paraíba também, né? Com muita honra. Uma instituição muito organizada, muito estruturada, né? E muita coisa que eu já estudei na minha vida, para concurso público, a gente deve se deter ao edital, tá certo? E ao que a legislação diz. Não vamos nos deter a fator judiciário, não. Meu objetivo aqui é fazer com que vocês marquem a questão correta, tá bom? No concurso, tá joia? Fora isso, eu sou advogado também, né? Ex-advogado, né? Que é atividade incompatível, né? De advocacia, tá bom? Mas eu ministro aulas de direito, tá bom? Só estou apaixonado por direito que não pude deixar totalmente. Eu ministro aulas de direito, tá bom? Tanto de direito penal militar, como de direito penal, como de direito constitucional, tá certo? E legislação extravagante, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês. Vamos lá, então. Letra C. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas alíneas A e B. O que é isso aqui, turma? O que foi que a gente viu das alíneas A e B? Certo?
entre os alunos, vamos ler de novo, entre os alunos de um mesmo órgão de formação policiais militares, de acordo com o regulamento respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados no A e B. O que é isso aqui? Como eu acabei de falar para vocês, certo? O regulamento do respectivo órgão que estiver especificamente enquadrados para ser utilizado como critério para precedência, tá bom? Quais são as funções que eles assumiram anteriormente como soldados, cabos, sargentos, né, para precedência, certo? Digamos, isso aqui quer dizer basicamente o curso de formação, tá certo? Ó, formação de policiais militares, certo? Curso de formação. Se realmente, durante o curso de formação, a nota do curso de formação. Então, quem tiver a nota maior do curso de formação, tá bom? É utilizado como critério de precedência e promoção. Então, durante o curso de formação, o que é que você tem que fazer? Tem que se dedicar e dar o gás máximo para que sua nota fique, né, entre lá aqueles primeiros, tá certo, pessoal? Para ser utilizado esse critério de precedência e de antiguidade, tá bom? Parágrafo 3º, certo? Você vê que esse artigo ele é muito importante, né, turma? O artigo 14, a gente está falando tudo do artigo 14, tá certo? Cai muita coisa, né? Então, certo, pessoal, aqui, ó, formação de policiais militares, sublinhe isso aí, ó, formação de policiais militares, certo? Com certeza essa aula vocês estão acompanhando comigo aqui com o estatuto em mãos, tá certo? Que é importantíssimo você imprimir, levem consigo e sublinhe essa parte aqui, formação de policiais militares, tá bom? Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da natividade. O que é isso aqui, turma? O que é isso aqui? De forma bem clara, de forma bem sucinta, é muito claro o artigo, ó, que é o seguinte, o policial que estiver na ativa, por exemplo, eu sou um capitão da ativa, certo? Capitão o quê? Intermediário, sou um capitão da ativa. E é convocado para novamente voltar à atividade aquele policial, né, aquele graduado, né, da reserva, daquele graduado que eu falo graduado de nível superior, tá certo? Oficial superior, né, do aspirante para cima, tá certo? Ele é reconvocado para voltar à atividade, certo? Só que nessa convocação, o militar da ativa tem precedência sobre o da inatividade, ou seja, ele tem preferência, certo? Ele tem antiguidade sobre o da inatividade. Claro, logicamente, se o cara está na ativa, né, está em pleno gás, né, não completou o tempo de serviço, né, ele tem preferência para assumir postos de comando ou graduação em relação daquele que está voltando da inatividade, tá bom? Então, basicamente é isso, que o militar da ativa, né, que está trabalhando na ativa, tem, no caso, antiguidade em relação ao militar que está voltando para a atividade, tá bom? Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, há precedência entre policiais militares de carreira da ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados, né, porque o da reserva remunerada ele é reconvocado, tá certo? Ele é reconvocado para voltar ativo. É definida pelo tempo efetivo de serviço no posto ou graduação. Pessoal, é importante, tiveram até algumas situações aqui no país em que aqueles militares foram para a reserva, né, e depois eles foram convocados para voltar ativa, né, para assumir alguns postos de comando. A gente vê várias situações aí, mais nas Forças Armadas, né, no Exército, que tem comandantes, tem generais que são aposentados e são